uma grande alegria aqui poder compartilhar este momento com vocês. Nós vamos falar em português, porque, logicamente, a gente vai falar do Brasil, não? E falando do Brasil, para poder entrar na cultura, nada melhor do que escutar na própria língua. E a gente convidou, somos as professoras de português a Goretti, a Adriana Torres, que convidamos a professora Carolina André de Farias, que é brasileira, é da minha cidade, a cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e ela preparou uma conversa assim um pouco informal para poder contar um pouquinho, não? Da história do Brasil, a cultura, da música, um pouco da gente do Brasil, não? Vou apresentar a Carolina. Ela atualmente diretora de uma escola com mais de 100 alunos, de 1.000 alunos, perdão, com mais de 1.000 alunos de primária e ensino médio, que no Brasil seria em espanhol, é graduada em Letras em Inglês por la Faculdad Don Bosco en la ciudad de Resende. Es graduada en Historia por la Universidad de Río de Janeiro, Unirio. Es posgraduada en Lengua Portuguesa y Lengua Inglesa por la Universidad de Curitiba, Uniter. Tiene una posgraduación en Gestión Escolar en Faveli, en São Paulo. Es posgraduada en Educación Inclusiva y Especial por la Universidad de Curitiba, Paraná. E tem um mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté, em São Paulo. Agora, dejo espaço a Carolina para que nos haga um pouquinho viajar por el Brasil. Carolina? Boa tarde para vocês e boa noite aqui para mim, né? Aqui já é noite, né? Foi um prazer, né? Quando a Angela me convidou. E aí eu disse para ela que eu estava disposta a ajudar, né, no evento de vocês, que ela disse que é muito importante para vocês, né? Aqui no Brasil a gente tem o Dia do Estudante, então geralmente não é uma semana toda, né? É só um dia, e ele é comemorado nas escolas, né? Não tem, assim, pelo que eu entendi do convite, né? Aí para vocês é uma data muito importante, né? Aqui no Brasil é comemorado nas escolas, mas não é uma data assim que a gente fala que a gente dá, né, tanta ênfase assim, então a gente trabalha nas escolas, né? E aí ela me convidou para uma conversa, ela falou, olha, vai ser uma roda de conversa, você vai falar um pouquinho do Brasil. Eu tive toda a preocupação de perguntar o que você quer que eu fale, né? Porque eu realmente tenho essa dificuldade assim, de saber o que falar, né? Porque, como ela disse, a minha formação é mais na área de inglês, né? E aí eu tenho mais facilidade de focar nessa área, porque é minha, eu trabalho com ela quase que diariamente. Já o espanhol, não. Eu falei, como falar, né, do Brasil, falar alguma coisa para vocês e ter que me policiar, porque eu entendo o espanhol, mas, assim, falo muito pouco, né? Então, eu acho que eu estava comentando antes, eu não sei se o Edgar já estava, que a gente fala que o portunhol, né? A gente mistura o que a gente acha que está parecido, o que acha que faz sentido, e no final, né? Às vezes não faz tanto sentido assim. Então, se eu falar rápido, por favor, vocês me falem aí para eu poder diminuir o ritmo, porque a gente acaba falando rápido sem perceber. E aí eu preparei uns slides, assim, é bem aleatório, né, para falar assim, de umas comparações, porque quando a gente vai para os outros países, a gente às vezes espera algumas coisas e acontecem outras, né? O Edgar disse que já veio aqui 2 vezes. Eu acho que assim, o choque cultural ele vai acontecer em algum momento, né? Nem que seja em relação à hospitalidade, em relação à comida, sempre tem uma diferença, né? Embora fisicamente a gente não esteja tão longe assim, né? Um do outro tem uma diferença. Então, eu preparei uns slides, assim, são bem curtinhos, né? A ideia era que ficasse mais tempo para conversar do que necessariamente falar, até para vocês também mostrarem, né, o que vocês acham que tem em comum, de tão diferente. Eu tentei fazer meio que uma aproximação, mostrando as semelhanças e diferenças entre os 2 países, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Carolina, só um minutinho. Carolina, você me escuta? Sim.
falar um pouquinho mais devagar, por favor. Ah, tá, desculpa. Vocês querem que eu volte alguma coisa, gente? Obrigada. Nada. Vou compartilhar a tela, tá? Vocês conseguem ver? Sim, sim. Sim? Sim. Ele só não quer ficar bonitinho aqui na tela agora, para vocês verem. Ah, agora acho que ficou, né? Sim. Preparei, né, um slide para a gente conversar. Então, eu pensei assim, no Brasil, sobre vários olhares, né? Principalmente para quem vem. A gente tem uma expectativa quando a gente viaja, né? A gente forma uma imagem, e aí quando a gente vem, às vezes nem é, né? O que a gente esperava, tem muita diferença, né? E aí eu peguei uns costumes do dia a dia para a gente começar, né? Aí todo mundo sempre fala que a Argentina adora uma fila, né? Mas são filas organizadas, né? Pelo que a gente entende. Aqui no Brasil, vocês olhando aí na imagem, né? As filas aqui, elas sempre se tornam um caos, né? As pessoas não têm aquela ordem bonitinha que fica um atrás do outro, esperando o lugar, né? As pessoas geralmente chegam, aí elas vão se amontoando. Eles acham que estão na ordem, e aí no final tem um que está do lado, o outro fica do outro lado, e aí aquela fila que era para ser um atrás do outro começa a crescer para os lados, né? E aí tudo vai se tornando um caos. Isso aí, por exemplo, é uma foto de ônibus, né? Para você pegar lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Está todo mundo esperando o ônibus, não tem fila. E aí o ônibus chega, e aí as pessoas vão ir, né? Faz aquela fila que não é fila para entrar no ônibus. Então, assim, aqui a gente sempre fala que vocês são muito organizados em relação a gente, né? Para poder... Não, Edgar, depois você me conta que a gente não tem essa organização, assim, sabe? Isso é cultural, infelizmente. Alguns lugares são mais organizados, mas no geral não, tá? Não é mesmo. Uma outra coisa que, né, argentino sempre assusta quando chega aqui, não só os argentinos, né? Aí a gente pode falar no geral, em relação ao gasto, né? Você vai num restaurante, né, por exemplo, e aí você pede o que você quer. E aí, na sua soma, aquilo vai dar 50, vou falar em real, tá, gente? Porque é o nosso dinheiro aqui. E no final, aquilo não vai ser os R$ 50, né? Porque eles vão acrescentar 10% acima do que você consumiu, né? A gente tem lei aqui que diz que você pode se recusar a pagar. Mas é uma coisa tão cultural que as pessoas não se importam mais de pagar. Uma outra coisa que eu não coloquei aí, mas que também acontece, é quando você vai em restaurante, barzinho, e aí tem alguém tocando, né? Tem música ao vivo nos lugares. Aqui é comum a gente ter barzinho com música ao vivo, restaurante com música ao vivo, né? E aí eles pedem para você pagar o que eles chamam de couvert artístico, né? Eles alegam que esse dinheiro ele não passa pelo restaurante ou pelo bar, ele vai direto para a pessoa que foi contratada para cantar. Então, olhando por esse lado, ninguém se recusa a pagar também, né? Porque aí você pensa na pessoa que está lá fazendo o trabalho dela. Então, são duas coisas que costumam chocar a pessoa que vem de fora, porque não tem no país, né? Então, não é uma coisa muito comum. Outra coisa que a gente não faz, mas que o brasileiro faz muito, é pedir desconto. É o que a gente chama de pechinchar, né? Então, se você chega no lugar e custa 10, você vai ficar, poxa, mas me dá um desconto, não pode ser um pouquinho mais barato? Até a pessoa baixar para 9, 8, né? Esse é um hábito que o brasileiro tem também, né? De ficar pedindo desconto, né? Para as pessoas baixarem o preço das mercadorias. Outra coisa, mas essas pessoas geralmente costumam gostar, né? Comida no Brasil, né? A Ângela, quando vem para cá, ela sempre fala que sente muita falta da comida daqui, porque é muito diferente, né? A gente come, são coisas muito diferentes. O que a gente tem de parecido, por exemplo, é a carne, né? A carne, ela sempre fala que aí é um pouco mais cara do que aqui. Aqui a gente também está chegando nesse ponto, está ficando tão caro, né? Que as pessoas estão começando a reduzir do dia a dia.
Mas a carne aqui é um clássico, né? As pessoas não comem sem carne, mas ela nunca é sozinha, só uma carne com um legume, por exemplo. O arroz e feijão, ela sempre faz parte. Então, se você vai comer uma massa, mesmo assim, você tem uma carne. Se você vai fazer um macarrão, tem o arroz, tem o feijão e tem o macarrão também, né? Então, essa mistura, assim, de comida, né? Que às vezes não é comum para as pessoas e que aqui tem. Eu coloquei uma foto aqui. Esse é um prato clássico no Brasil. Qualquer restaurante que você vá, esse é o que eles chamam de prato executivo, né? Que é o prato do trabalhador, é o prato do dia a dia, né? Que é o arroz, o feijão, a batata frita, a salada, a carne e o ovo, que aqui é muito comum, né? As pessoas comem ovo, assim, não sei como é que é aí, mas aqui as pessoas consomem bastante, assim, né? As pessoas pensam só naquele prato típico, aí a gente tem outras coisas que, principalmente quem vem de fora procura, né? Que além do arroz e feijão é a feijoada. Né? A feijoada que é um feijão com pedaços de carne de porco, né? Mas não é a carne nobre do porco, né? É o contrário. É o pé do porco, é a pele do porco, né? Então, eles vão usando essas partes do porco para fazer, porque isso é de origem africana, né? Que tem muita influência aqui, principalmente na parte de alimentação, né? Então, eles colocam, aí ele tem o arroz, a farofa, a couve, aí vem aquela pele do porco fritinha, né? Que eles chamam de torresmo aqui no Brasil. E aí vem aquele caldinho de feijão, que geralmente se coloca pimenta e joga por cima do feijão, e a mandioca, né? É um prato muito típico e muito tradicional aqui no Brasil. E a caipirinha, né? Não tem quem venha para o Brasil, até quem não consome álcool, tem essa curiosidade de saber como é a caipirinha, né? Que a gente pode dizer que antigamente se já usava só a cachaça, né? Ou pinga, que é feita de cana-de-açúcar, o açúcar, o gelo e a fruta. E aí, é claro que aqui no Brasil tudo é modificado, né? Aqui tudo eles querem fazer uma coisa a mais, além. Então, não tem só o limão de fruta. Aqui se usa basicamente todas as frutas, né? O abacaxi, o morango, o kiwi. Então, a gente vai usando frutas diferentes e vai fazendo a bebida. Inclusive, a bebida mesmo, né? Nem só de pinga se faz uma caipirinha, né? As pessoas vão usando bebidas diferentes e fazem a caipirinha, inclusive sem álcool. Também faz por aqui, não é tão comum, mas fazem, tá? Ina, o que é a pinga? A pinga é uma bebida feita com a cana-de-açúcar, né? Que fermentada, ela se transforma em álcool. E aí as pessoas usam, é uma das bebidas mais consumidas aqui, né? No Brasil, e é tradicional, principalmente as de Minas Gerais, né? Que é um estado, assim, bem... A gente pode dizer que é parte mais de roça, fazenda, né? São as pingas mais tradicionais do país. Eles fazem lá no Minas Gerais. Uhum. Tem mais Tá? campo. É o campo. Sim, campo. Isso, pode ser também. Campo. Isso. A outra coisa que eu vi, assim, que é bem diferente de vocês, né? São as férias, né? A gente trabalha sempre e todo mundo fica esperando aqueles dias, né? Para ficar em casa. Aqui no Brasil se espera muito pelas férias, e principalmente para ir para a praia. Como o brasileiro gosta de praia, né? A maioria. Então, aí é uma média de 10 dias, né, no ano. Aqui são 30 dias. Então, no geral, os meses de férias no Brasil são os meses escolares, né? Julho é mês de férias, dezembro e janeiro. É óbvio que nem todo mundo tira nesse mesmo período, né? As pessoas vão tirando de acordo com o que podem. Mas como as férias escolares são nesse período, é o período que a gente considera de alta temporada aqui no Brasil, né? Então, geralmente, quando as pessoas vêm, cai nesse período. E aí a gente tem fevereiro, que geralmente é o mês onde cai o carnaval, que não tem uma data fixa, né? Que as pessoas também vêm muito e é uma data, assim, de férias também. Tá? Eu não sei para onde vocês costumam ir aí nas férias, mas aqui no Brasil você pode correr para a praia. O Edgar falou no comecinho do Nordeste, né? Aqui também, o Nordeste com certeza é um dos lugares mais procurados. E aí vem o esporte, né? O esporte aqui para a gente que é o detalhe, né? A gente fala sempre do futebol,
né? Que é a grande rivalidade antiga entre Brasil e Argentina, né? Então, eu coloquei na imagem aqui o Pelé e o Maradona, porque eu acho que são as referências, né? Depois a gente tem também, né? A gente vai mudando. Hoje em dia a gente tem Messi, a gente tem Neymar, a gente sabe disso, para quem gosta de futebol. E aí vem a nova versão agora no esporte, que é o vôlei, né? Que quem gosta sabe que é uma vertente assim, que tem crescido muito, né? E Brasil e Argentina estão aí, né? Olimpíada aí, vocês ganharam da gente. Foi bom, não, mas tá bom, né? Pelo menos ficou pra gente aqui da América do Sul. Carnaval, né? Carnaval é uma festa muito tradicional, inclusive para a gente, né? A gente está, com a pandemia, a gente está um tempo já sem carnaval. Aqui tá todo mundo assim com muita falta, mas ainda não é o momento, né? A gente ainda está com muitos casos de Covid, então não foi liberado ainda o carnaval para o ano que vem, mas é uma data muito esperada e comemorada. É uma média de 30 a 40 dias, né, que dura aqui. Não que tenha festa todos esses dias, mas, assim, todo final de semana a gente tem bloco, a gente tem alguma coisa para comemorar essas datas. E aí a gente tem o carnaval tradicional do Rio de Janeiro, que aí são desfiles, né? As pessoas pagam para desfilar, e aí elas compram as fantasias, as escolas fazem os desfiles, tem nota depois para saber quem são os campeões, que é essa primeira imagem aí, que vocês já devem ter visto, né? E a segunda foto já é o que a gente chama de bloco de rua, né? Que são os carnavais de rua. E aí a gente tem Salvador, que é um dos lugares mais conhecidos, né? Para carnaval de rua, que aí vocês vão perceber que são uns caminhões aí bem grandes, né? E aí eles têm essas caixas de som, são muito potentes, são muito altas, e aí eles vão arrastando multidões. Aí é o Farol da Barra, em Salvador, né? Se alguém já teve a oportunidade, sabe que é muito, muito bom o carnaval nesse lugar. Né? Aqui é assim, ou a pessoa vai para esses carnavais de bloco de rua, ou tem esse carnaval que é um pouco mais formal, né? Que tem as notas, tem outras coisas envolvidas. Aí eu peguei uma curiosidade, né? A sacola plástica, quando você vai em mercado, por exemplo, aqui no Brasil a prática era assim: você ia, comprava, você não pagava pelas sacolas, né? Então você sempre falava, põe mais uma, vai rasgar, essa mercadoria é pesada, né? Hoje não, a gente está igual a vocês, hoje elas são cobradas, né? E aí, a partir do momento que ela é cobrada, aí o brasileiro já não está querendo mais pagar as 2 sacolas porque a mercadoria era pesada, né? Isso é ser brasileiro, tá, gente? Enquanto a coisa está liberada, todo mundo exige. A partir do momento que você paga, o pessoal já começa a pensar um pouquinho mais antes de usar, tá? Então, a gente teve uma lei aqui, mais ou menos uns 2 anos, e aí eles começaram a cobrar também por essas sacolas, né? Então, as leis são feitas pensando em meio ambiente, né? E aí elas vão mudando a vida da gente em certo sentido. Aqui, vocês me desculpam, eu troquei a ordem desse slide, que eu ainda estava falando de festa lá, eu queria continuar falando aqui, que a gente fala muito de carnaval no Brasil, mas a gente tem também um outro momento aqui que é muito importante, é bem regional, na verdade, mas o país inteiro comemora, que é a festa junina. Ela, né, junina vem do mês de junho, mas ela também acontece em julho, e aí, às vezes, em alguns lugares, no comecinho de agosto também acontece. É uma festa tradicional onde as pessoas, elas lembram festa de... A Ângela falou campo, né? Aqui a gente chama de roça, né? Que são as comidas de roça, é a fogueira que tem na roça, as roupas, né? Elas imitam o que a gente chama aqui de caipira, que é aquela pessoa que trabalha na roça, né? Na lida, na plantação, é mais ou menos essa a ideia. E a comida típica, né? Eu não sei se aí tem algo parecido com maçã do amor, que é essa vermelhinha aí que está pendurada. Você passa ela numa calda de açúcar e ela fica dura, assim, grudada na maçã, então fica um brilho muito bonito, né? E aqui é uma Adriana, das comidas. perdão, Aí Carolina. Perdão. Aí está a Adriana Torres, que é a professora de português também, uma companheira. Adriana, como se chama a maçã do amor aqui na Argentina? Microfone. Microfone. Oi, gente, boa tarde. Oi, Carolina. Olá.
Prazer. Oi, prazer. Como se chama Maçã Gi, do Amor aqui, na como foi sua Argentina? pergunta? Eu não consigo escutar. Como se chama maçã do amor aí na Argentina? La manzana confitada. La manzana roja que tiene caramelos arriba. Sí, la manzana confitada. Aqui chama, assim, você chama de maçã de amor. Maçã do amor, isso. É mesmo. Maçã de amor. Aqui também é comum, assim, doce com amendoim, que eu não sei se é assim que chama aí, o amendoim. Os bolos, né? Bolo de fubá, de milho. Esse é o tipo de alimento que é usado na época de festa junina, né? E os caldos, né? Que eu não sei se aí tem, eu não sei se aí chama sopa, eu não sei. Aqui chama caldo, né? Não tem nada para comer, são caldos mesmo, caldo de feijão batido, que aqui chama feijão amigo. A gente tem aqui o caldo de mandioca, né? Enfim, né? O que não tem o brasileiro inventa nessa época. Todo tipo de comida assim que a gente chama de roça, ela é consumida nessas festas juninas. É um momento bem interessante também da nossa cultura, tá? E aí, da cultura indígena em si, né? Porque todo mundo acha que Brasil é terra de índio, né? Mas, infelizmente, não tem tanto índio por aqui, né? Perto aqui da minha cidade mesmo, a gente tem Paraty, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma cidade, né, tombada mundialmente. Ela tem, ali tem muito índio ainda, né? Se você anda pelo centro de Paraty, assim, eles estão na rua vendendo, né, a parte de cultura, alimento. Eles são bem presentes ali. Mas, assim, não é comum você ver índio no Brasil, né? Muito pelo contrário, você tem que procurar muito para achar um índio no Brasil. E a gente sempre fala, né, que a cultura do Brasil é baseada na indígena, não. O que eles deixaram de herança para a gente, na verdade, foi a comida. O peixe, a farinha, né, o milho, essa parte, né, a pimenta, né, não sei como é consumida aí na Argentina, mas a pimenta, ela também é bem consumida aqui no Brasil, é como um adicional na comida, né, para quem gosta de coisa mais picante. Mas fora isso, a gente não tem muito da cultura indígena no nosso dia a dia, não, tá? Aí, só para a gente pensar em música um pouquinho, né? Eu confesso para vocês que eu não conheço a música argentina. Adoro música, mas não é uma música que chegue aqui para gente, sabe? Que se escuta nos rádios. A gente tem muito colombiano tocando aqui, né? As músicas da Colômbia chegam aqui com mais facilidade. Agora, a Argentina, não. Eu não sei se a gente chega aí, né? Mas, assim, quando a gente estuda uma língua, é comum a gente ouvir porque a gente gosta da língua, né? E aí começa a fazer parte do nosso estudo. Mas aí eu coloquei a foto aí do Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Que são músicos... Aqui a gente chama de música popular brasileira, que é MPB, mas, na verdade, eles não são tão populares assim, né? É muito pelo contrário. Eles são cantores da elite. Então, são músicas muito profundas, né? Com letras muito bonitas, e aqui, por muitos, elas não são apreciadas por esse motivo. As pessoas não conseguem entender a profundidade de alguma dessas letras. Então, a MPB aqui, ela é elitizada, né? Não é popular, não. Já na música atual, eu coloquei a Anitta, que eu não sei se vocês conhecem, né? Mas, assim, é uma cantora brasileira muito atual e faz a parte internacional, né? Ela está sempre fazendo alguma coisa fora do Brasil, esse é o foco da carreira dela. Ela é considerada hoje a música popular aqui, porque ela faz aquelas musiquinhas que a gente chama de chiclete aqui. São músicas fáceis e você grava aquelas, né? Porque são frases muito curtas e repetitivas, e aí você vai gravando aquilo na sua cabeça, e quando você vê, você está até repetindo, mesmo que você não goste. Você pode falar, nossa, a música não é boa, mas você lembra da música. Então, a Anitta é uma dessas cantoras, e eu não estou falando mal não, tá, gente? É só para vocês entenderem a diferença de cantores, tá? Aí eu queria agradecer, eu fiz só, né, para a gente bater um papo mesmo. Agradeço a Ângela pelo convite, a Flor, né, que permitiu que
ela me fizesse esse convite para estar aqui com vocês. Para vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui, né? Ouvindo. Não sei se falei muito rápido, tentei não falar, mas às vezes a gente se empolga quando vê, já falou, né? E aí eu vou deixar esse tempinho ainda, que a Ângela disse que a gente tem um tempinho agora no final, assim, para a gente tentar conversar, vocês me perguntarem o que vocês tiverem alguma curiosidade, né? Alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu não falei. Então, eu estou aqui agora à disposição de vocês, para a gente bater um papo, que eu sei que tem uma outra apresentação daqui a pouquinho, né? Tá bom? Estou aberta aqui para uma conversa. Eu vou fazer uma perguntinha. Eu escutei que você estava falando sobre festa tradicional no Brasil e sempre trabalhamos aqui com os alunos fazendo referência às festas sobre o frevo. O frevo. Sim. É o frevo, isso mesmo. O frevo? Vocês gostam do frevo, é isso? Não. A gente sempre lê, está lendo aí algum texto, alguma coisa, e coisa que aqui as pessoas não têm conhecimento muito disso. Sempre está o Carnaval do Rio, Bahia, toda essa parte, mas o frevo não. O frevo, ele fica lá, né, ele é mais trabalhado na parte de Olinda, né? Parte lá, também é Nordeste, né? Mas é uma parte que também é trabalhada no Carnaval, faz parte. É uma dança que eles são sempre com uma sombrinha, né? Eles vão até o chão, aí dança e sobe com a sombrinha de novo. Então, a parte do frevo, ela também não é muito cultural aqui no Brasil, não. Ela é regional, a gente chama. Aquela região, ela foca no frevo, né? Lá tem no Carnaval eles chamam de galo vermelho, né? É uma passagem que eles fazem, que é muito tradicional, mas tem muita gente daqui que também não conhece, porque não é exatamente o foco do brasileiro, tá? É regional e não cultural para o Brasil todo. Interessante o frevo. Não queria pensar, nem falei dele. Ángela. Obrigada. Nada. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No hablo en portugués porque entiendo, pero no hablo. Ya notó Edgar que soy malísima para pronunciar la... Nós somos iguais, viu, Flor? Eu entendo o espanhol, mas para falar também, né? Não é aquilo tudo, não. Não. Por isso que a gente fala inglês de vez em quando, né? Para não misturar a língua. Sí. Hubo una clase de fonética de portugués y nos estaban explicando sobre la R en portugués, que era así es, ¿no? No Você puedo. diz a pronúncia do R de rato, rua. Yeah. Rato, rua. Sim? No es fácil. Pois é. Para a gente sai com uma facilidade, né? Me viene un poco la letra de la R del inglés, ¿viste? Eso es lo que viene, in English. Em inglês esse R também é muito diferente para a gente, né? Brasileiro que aprende inglês, a gente vai aprender o R, a gente apanha para poder falar esse R do inglês, né? Porque o H tem mais som de R para a gente em português, né? Na língua inglesa, do que o R em si. Em espanhol, como é que é o som do R? Como é o de vocês? ¿Qué letra? R. Tá vendo como é difícil para mim também? R. Y en portugués se llama eje. Depende, obviamente, también el regionalismo, ¿no? De cada lugar.
Sim. La G, porque en el norte se pronuncia mucho la R arrastrada, una R media Se você vai arrastrada. para o interior, principalmente de São Paulo, por exemplo, a palavrinha porta, né? Lá eles falam porta, né? Olha o R, né? Porta para porta. É muito regional, mas no geral é um R mesmo, né? Que a gente fala, puxa lá do fundo da garganta, assim. Tem essa diferença, assim. Tem que pensar que no Brasil também estiveram franceses, não? Franceses e holandeses. Algumas palavras nossas, sim, algumas palavras nossas, tipo a lâmpada de luz, a mesita de luz, não? Nós chamamos abajur. E abajur é uma palavra francesa. Abajur. Entiendo. ¿Y hay diferencia entre el portugués? Sí, perdón. ¿Cómo, Flor, perdón? No, te escucho, iba a preguntar. Ajá. E assim como essa palavra são várias, não? Que tem influências de outras línguas também, de outros idiomas. Tem algumas palavras também em português, Carolina, que vem do inglês, que nós traduzimos para o português. Por exemplo, ketchup. Nós dizemos ketchup. Não, Carolina? Essas palavras a gente nem traduz, né? Algumas a gente não traduz, né? Por exemplo, hot dog, né? O hot dog, aqui a gente usa a palavra cachorro-quente. Mas, se alguém tiver a pretensão de usar hot dog, a gente não muda nem a pronúncia, né? Só que sai hot dog, né? É óbvio que quando passa para o português vai mudando o jeito de falar. Mas tem algumas palavras que não, né? Internet, aí a gente muda a pronúncia. A gente fala internet, em inglês fica internet, né? Você põe um E no final que não existe. Isso é o brasileiro, gente, né? Vai se apropriando, assim, de uma forma, né? Que vai mudando a pronúncia, mas não muda a escrita, sabe? Muitas palavras, isso acontece aqui, né? Quando passa do inglês para o português. Agora, o espanhol não. O espanhol é aquilo que eu falei para vocês desde o começo. É aquela mistura, né? A Adriana, que dá aula de português, né, Adriana? Eu não sei, eu acho que se ela viesse aqui para o Brasil, por exemplo, ia ter a mesma sensação que eu tinha quando eu fui para os Estados Unidos, né? Que você fala, nossa, eu dou aula da língua no meu país e quando eu chego aqui parece que eu não estou entendendo, né? Parece que eu pronuncio errado. E a gente tem essa cobrança, né? A gente que é professor, principalmente, ou um aluno que tem muita... né, estuda bastante, quer fazer o certo, a gente tem esse problema da língua, a gente estuda a língua, e quando você chega no outro país, você vai falar uma coisa, você fala, gente, mas eu pronuncio tão certinho, e a pessoa está falando de um jeito que eu nunca ouvi, né? Então, a gente tem esse problema de pronúncia mesmo, né? E aí, hoje, a gente diz, não existe pronúncia correta, perfeita, né? A gente precisa ser compreendido, né? Quando a gente aprende uma outra língua. E aí essa é a minha dica sempre, até nas minhas aulas de inglês, ou né, para vocês que estão aí aprendendo o português, essa fluência, né, de falar mais rápido, de entender assim na primeira vez que você está falando. Quando a gente fala, por exemplo, brasileiro, né, falando com um argentino, a gente vai ter aquela coisa do eu te entendo, mas eu não falo. Porque a gente tem uma língua assim um pouco, né, que soa parecido, que não é tão parecido assim, mas que a gente consegue se entender. Agora, se você pega um inglês, né, se você pega um francês, se você pega não sei, vamos pensar num russo, um alemão, que as origens são um pouco diferentes, aí sim, aí é uma pronúncia muito diferente, né? Uma raiz de língua muito diferente. A gente tem muita dificuldade de falar e de entender. Agora a gente consegue se entender. Vocês imaginam a gente conversando com a Ângela quando ela vem para o Brasil, né? Vocês devem saber que ela morou na Itália há muito tempo, né? E depois ela foi... Ângela, me corrija se eu estiver errada. Uruguai ou Paraguai, e depois Argentina. Aí ela chega aqui para a gente, ela, não, estou dando aula de português. Eu falo, você está dando aula do quê? Gente, eu não estou entendendo nada do que você está falando.
ela sofre com a gente aqui, porque as línguas, elas vão influenciando de tal forma que no final a gente perde todo o sotaque, toda a origem, e no final a gente não fala quase nada, né? A Ângela é uma, que eu falo para ela que ela é despatriada, né? A língua dela não vem de lugar nenhum, ela criou uma língua própria. Ela não tem sotaque mais de lugar nenhum. Ela não está nem na Itália, nem no Brasil e nem na Argentina. Ela está ali misturando tudo, e isso é a língua, né? A gente estuda e é isso. A gente fala, se faz comunicar, e, na verdade, é o que é o importante, né? Agora, é claro que quando a gente vai para outro país, a parte cultural também faz muita diferença, né? Quando ela falou dessa conversa, eu fiquei até muito interessada, porque eu fiquei pensando o que a gente apresenta, né? E no final acho que é isso, acho que é a troca que faz ser importante, né? A gente trocar a experiência, porque eu também não conheço quase nada da Argentina. Então a gente fica pensando, né? Às vezes a gente vai para mais longe e não vai para um lugar que é muito mais próximo da gente, né? Em relação a tudo, a língua, a cultura, que é, né, um pouco mais parecida. Dá tempo de corrigir, né? Ainda dá tempo. ¿Y qué diferencia hay entre la lengua portuguesa de Portugal y la de portuguesa de Brasil? Tem muita. Mucha? Principalmente pronúncia, né? Mas Às vezes a raiz é a mesma, né? É óbvio que a nossa língua vem de lá. Então, a gente tem, sim. Agora, os significados das palavras são diferentes em alguns sentidos, né? São as palavras cognatas que a gente fala, né? Que parece que é a mesma coisa e às vezes não é. Geralmente são, tá? Eles usam só palavras diferentes, eles são muito mais formais para falar. Aí a gente tem que pensar que é Europa e aqui está na América, né? Já tem essa diferença cultural só de localização, né? E aí a gente costuma dizer que no Brasil que vocês foram mais privilegiados que nós, né? Porque na nossa mistura aqui, ela foi menos europeia do que a de vocês, né? Que a nossa foi uma de exploração, né? Agora, voltando para a língua, sim, não tem tanta diferença assim, de palavras que são usadas, mas a pronúncia é o inglês, por exemplo, né? Britânico, que a gente fala, da Inglaterra, e o americano. Aí tem as pequenas diferenças, mas a gente consegue se entender muito bem, né? Se conversar com português, sim. Se entende um português com um brasileiro. Sim, aí a gente consegue, não tem tanta diferença assim na hora de se comunicar, mas se vocês tiverem oportunidade, até música, né, de ouvir, vocês vão ver que a forma como se fala é diferente, né? O deles parece que tem um sotaque no fundo que o brasileiro não tem. E eles podem achar isso da gente também, né? De repente eles acham que a gente no Brasil tem um sotaque mais puxado que eles não têm lá. Mas nós sempre temos a impressão de que eles têm uma coisa mais carregada quando falam português do que a gente. Não sei se alguém aqui já foi para o sul, mas o sul do país eles falam português assim, né, mais puxado, né? Não sei explicar muito bem. Você pega aqui no Rio, é muito mais leve a pronúncia. Você vai lá para o sul, é uma coisa bem formal, ela lembra mais o português de Portugal, bem formal. En África hay muchos países que se hablan portugués. Sí. Sobre todo al oeste de África, en la costa oeste. Sí. Y ese portugués es outro português. Não. É o linguajar que a gente fala, né? Eles dão outras palavras, às vezes, mas se você usar uma palavra daqui do Brasil, eles entendem, mas culturalmente eles dão outros nomes, às vezes. Mas é um português parecido com o de Portugal. É mais para o lado de lá do que para o lado de cá, tá? É mais para o lado europeu. Porque a cultura europeia lá, né, embora a África não tenha nada a ver com a Europa, a cultura europeia de exploração lá influenciou mais desse lado da língua do que o nosso, que não teve tanta influência lá, né? A gente não chegou aí para lá. Nós também somos um país que foi explorado, não foi o contrário, né? Então a gente também não teve esse contato com o português de lá. E aí outros países Oi. A gente teve também foi influência de outros povos europeus, como os franceses, os holandeses,
os Sim. alemães, tiveram outras influências também no Brasil, na nossa língua. Mas elas são regionais, né, Ângela? Aqui, essas influências europeias que ela fala, elas ficaram assim muito, a gente chama de sazonal aqui, né? Por região. Sim. Então, você vai para o sul, sim, você tem muita influência, né, de alemão, de holandês, né? Você vem aqui, né, para o nosso lado aqui, se você pensar na parte do Rio, era muito português, espanhol, né? A gente tinha muito para cá. Aí era óbvio que vieram outros também, né? Mas assim, o mais forte foram essas as nossas influências, né? Por isso que o Brasil, a gente fala que é a terra que não existe raça, né? Na nossa família, por exemplo, né? Se a gente olhar, a gente tem loiro, a gente tem olho claro, a gente tem um negro, a gente tem de tudo numa família só, né? A influência dos europeus aqui, ela foi muito grande, e que misturou muito com os negros, né? Que vieram da África, que vieram, em sua maior parte, para o Brasil. Eu acho que aí na Argentina não tem, né? Tanta influência de negro como teve aqui, né? Vocês exploravam outros tipos de trabalhadores que não daqui, né? Então, isso tudo conta muito, né? Tanto na parte da cultura como da língua. Y hay otros países en Sudamérica que hablan portugués también, ¿no? Creo que las Guyanas, ¿puede ser, Ángela? Não, aqui na América do Sul, português é só o Brasil. Só o Brasil. Não tem nenhum. Guiana Francesa, tá, Guiana Francesa, e a outra Guiana é americana, inglesa. Americana, não há portuguesa. Não. Francesa, a gente só inglesa. tem português aqui no Brasil, né? Portugal e países da África, que foram colonizações portuguesas também. Não tem língua portuguesa em nenhum outro lugar. Bien. Interesante. Na América do Sul. Tenía muchas preguntas que mi Ángela no contestó. Qual, por exemplo? Pergunte, aproveita. Bien. Não sei se alguém outro tem pergunta aí também, Edgar, Tereza, obrigada pela participação. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Adriana também, aproveitar. Se alguém mais tem alguma pergunta. No, dice. Estás con el micrófono, el micrófono lo tenés apagado. Clic. Teresa. Gracias. Yo como Flor entiendo todo o casi todo, pero no hablo nada. Pero lo entiendo y tenía interés en escucharla. Gracias. Tereza, é a mesma coisa. Eu te entendo, mas também não consigo falar com essa fluência toda. Essa é a vantagem de português daqui, né? Os brasileiros e os argentinos. A gente consegue se comunicar mesmo sem falar a língua do outro. Yeah. ¿No es? Sí. Sí. Gracias. Bien. Bueno, Ángela, podemos ir entonces cerrando la sesión. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Molto obrigado. De nada. Molto obrigado, Carolina. Eu que agradeço. Carolina. Carol. Aqui é Carol. Isso. Muito obrigado, Ángela. Muito obrigado, Adriana. Edgar, Teresa, Andrea, Sônia, muito obrigado. Yes! Obrigada. Obrigada a vocês, viu? Parabéns pelo evento. Bueno, muchísimas gracias y gracias de corazón. Así que gracias también por estar participando. Y bueno, nos estaremos viendo en las sesiones. Carolina, quedas invitada a la sesión de fin de semana. Ángela, pregúntale si ella queda invitada. Sexta-feira está lá a sessão será o fechamento da semana de eventos. Será sexta-feira às 8 horas da noite, não, né? Às 8? 8h30. Às 8h30 da noite. Então, você pode participar.
Sí, estás invitada, bueno, cualquier cosa que avísale a Ángela y bueno, nosotros te mandamos la invitación a tu correo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Ok, bueno, buenas tardes. ¿Cómo se dice buenas tardes? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigada. Bye. Tchau, tchau.